Redes neurais rudimentares têm sido usadas por mais de 50 anos para simular o cérebro na abordagem de resolução de problemas. No início, isso envolvia aprender funções simples, como a função lógica AND ou o OR lógico. Esses primeiros exercícios foram usados principalmente para construir modelos de como os cérebros biológicos podem funcionar. Contudo, à medida que os computadores se tornaram cada vez mais poderosos, a complexidade de redes neurais também aumentou, de tal forma que elas agora estão em nossa vida aplicadas a problemas práticos, como, por exemplo, o reconhecimento de fala e escrita, como os usados por correio de voz, tradução automática, por exemplo, o inglês-chinês, e máquinas de triagem de correios. A automação de dispositivos inteligentes, como o ambiente de um edifício de escritórios, carros autônomos e drones autopilotados. E a propaganda online. Em linhas gerais, as redes neurais são aprendizes versáteis que podem ser aplicadas a qualquer tarefa de aprendizagem, classificação, regressão e até mesmo aprendizagem não supervisionada no reconhecimento de padrões. Neurônios são as células que formam o nosso cérebro, composto basicamente de 3 partes: dendritos, que captam informações do ambiente ou de outras células, o corpo celular responsável pelo processamento das informações e o axônio para distribuir a informação processada para outros neurônios ou células do corpo. Foi pensando em como os neurônios trabalham que os pesquisadores desenvolveram neurônios artificiais. Cada um tem 2 ou mais receptores de entrada responsáveis por receberem um determinado tipo de sinal. Eles também funcionam como um processador celular que aplica uma função matemática escolhida pelo cientista de dados nesses sinais. Finalmente, possuem saídas que podem ser categorias, como sim ou não, ou um gato, um cão, uma galinha, ou numéricas, como o valor previsto de uma residência. Um neurônio artificial é um dispositivo com muitas entradas e uma saída. Como qualquer algoritmo de machine learning, o neurônio tem 2 modos de operação, o modo de treinamento e o modo de produção. No modo de treinamento, o neurônio é treinado para disparar ou não, no caso de certa soma dos padrões de entrada, gerar certo patamar de impulso. No modo produção, gerando um padrão de entrada reconhecido, ele é associado com uma saída. O deep, profundo em deep learning, se refere à profundidade das camadas em uma rede neural. Uma rede neural que consiste em mais de 3 camadas, incluindo as de entrada e saída, pode ser considerada um algoritmo de deep learning. Enquanto uma rede neural simula a estrutura de neurônios trabalhando no mesmo conceito que os neurônios em nosso cérebro trabalham, deep learning são as complexas estruturas das redes neurais artificiais que geram processamento não linear compostas por múltiplas camadas para transformação e extração de recursos. Eu uso redes neurais e deep learning como sinônimos. Em deep learning, os neurônios são tipicamente organizados em múltiplas camadas. Os neurônios de uma camada conectam-se apenas aos neurônios das camadas imediatamente anteriores e imediatamente seguintes. A camada que recebe dados externos é a camada de entrada. A camada que produz o resultado final é a camada de saída. Entre elas estão as camadas ocultas, hidden layers. Entre 2 camadas, vários padrões de conexão são possíveis. Elas podem estar totalmente conectadas, como quando cada neurônio em uma camada se conecta a cada neurônio na próxima camada. Elas podem estar se agrupando no pooling, onde um grupo de neurônios em uma camada se conecta a um único neurônio na próxima camada, reduzindo assim o número de neurônios nesta nova camada. À medida que a rede neural processa os dados de entrada, as conexões entre os neurônios são fortalecidas ou enfraquecidas, de forma semelhante como o cérebro de um bebê se desenvolve à medida que ele experimenta o ambiente. Os pesos refletem os padrões observados ao longo do tempo. Treinar uma rede neural ajustando o peso de conexões é computacionalmente intensivo. Consequentemente, embora tivessem sido estudados por décadas, redes neurais raramente eram aplicadas a tarefas
de aprendizagem do mundo real até meados da década de 1980, quando o método mais eficiente de treinamento foi inventado. Esse novo algoritmo usou uma estratégia de erros de propagação de reverso, agora conhecido simplesmente como backpropagation ou retroprogramação. Como resultado, redes multicamadas que usam o algoritmo de backpropagation são hoje talvez o principal algoritmo usado em machine learning. Cada iteração do algoritmo é conhecida como uma epoch. Como a rede não contém conhecimento a priori, normalmente os pesos são definidos aleatoriamente no início. Então o algoritmo circula pela rede até que um critério de parada seja alcançado. Os ciclos incluem uma fase para frente, feed forward, em que os neurônios são ativados em sequência da camada de entrada para a camada de saída, aplicando os pesos e a função de ativação ao longo do caminho. Ao chegar à camada final, um sinal de saída é produzido, como vimos, uma fase de backpropagation, em que o sinal de saída da rede resultante da fase de feed forward é comparado com o target nos dados de treinamento. A diferença entre o sinal de saída da rede e o target resulta em um erro que é propagado de volta na rede para modificar os pesos de conexões entre neurônios e reduzir erros futuros. Com o tempo, a rede usa as informações enviadas de volta para reduzir o erro total da rede. A técnica de gradient descent é usada para corrigir os erros em cada neurônio. Por isso, o algoritmo usa a derivada de cada função de ativação do neurônio para identificar a direção do gradiente e ajustar os pesos de entrada, e daí a importância de ter uma função de ativação diferenciável. O gradiente sugere o quanto o erro será reduzido para uma mudança no peso. O algoritmo tentará mudar os pesos que resultam na maior redução do erro usando a learning rate. Quanto maior a learning rate, mais rápida será a descida para o mínimo erro. Mas isso poderia estacionar o algoritmo em um mínimo local. Uma regra de ativação é usada para determinar se haverá ou não um impulso na saída do neurônio. A regra de ativação é a que dá a uma rede neural sua grande flexibilidade, pois ela determina como será feito o cálculo do patamar para que o neurônio dispare ou não. Embora existam inúmeras variantes de redes neurais, elas podem ser definidas em termos das seguintes características: uma função de ativação que transforma o sinal de entrada em um sinal de saída único a ser transmitido na rede, uma topologia de rede ou arquitetura que descreve o número de neurônios no modelo, bem como o número de camadas e a maneira em que elas são conectadas. O algoritmo de treinamento, como gradient descent, que ajusta os pesos das variáveis ao longo do processo de treinamento, com a função de minimizar o erro de treinamento.